Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu estou muito feliz, honrado de estar aqui com vocês e estava já contando os dias para estar aqui nesse tempo. Eu fiquei até preocupado quando eu olhei no calendário e vi que era o Dia Internacional da Mulher. Eu falei, ixi, se a mulherada for igual na minha igreja, vão mandar cancelar. Mas a mulherada está para um lado, os homens estão para o outro, glória a Deus por isso. Obrigado, pastor Adilson, pelo convite de estar aqui. Eu louvo a Deus, eu realmente não tinha a mínima noção dessa história, né? Eu não nego, não, que a gente vem mergulhado aí na busca de Deus, na busca de levar outras pessoas para Deus já há um bom tempo, desde o ano 2000, que nós estamos envolvidos com os processos dos encontros com Deus, a visão celular, a multiplicação das células. E até hoje eu ainda lidero célula, né? O Jorge é anfitrião da célula que eu lidero. O Judil já é... Também eu liderei a célula na casa do Judil e já multiplicou a célula. E eles estão aqui, eu quero agradecer pela companhia do Jorge e do Judil. São discípulos amados, são recém-convertidos, irmãos. Não tem muito tempo, não. Então aí nessa pegada, são apaixonados por Jesus, apaixonados por almas, por vidas. E terça-feira é o dia da nossa célula. Mas hoje as mulheres estão reunidas e nós enviamos alguns para uma outra célula de homens também, enviamos aqui. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Elian Caetano, eu sou casado com a Tatiane Caetano, já completo 30 anos de casamento agora em 2022. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Tenho 3 netos também, um neto e 2 netas. Talvez você pergunte assim, como é que é possível tão jovem assim, né? Eu tenho só 49 anos mesmo. Jogo futebol, conheci, de vez em quando encontrava o pastor, eu vinha brincar aqui, né? Agora estou mais perto lá. Ontem ainda fiz os meus golzinhos lá, né? Meio tipo na banheira assim, mas tudo bem. Mas eu louvo a Deus por estar aqui. O meu coração está incandescente por algumas coisas mencionadas aqui. Eu me identifiquei muito, o momento de louvor assim tocou muito o nosso coração. Eu penso que a gente já podia até ir embora, era orar e ir embora, né? Tanta presença de Deus. Momento da oferta também, o ministrante compartilhou sobre... a gente realmente está entendendo que Deus quer nos prosperar, quer enriquecer, quer alargar as nossas terras, os nossos territórios, mas Deus quer que o nosso foco, a nossa motivação seja um foco e uma motivação correta. Eu, além de pastorear a igreja em Pinhais ali há 25 anos, foi um tempo, eu vim direto do seminário, passei 4 anos no seminário, e vim direto para pastorear essa igreja, e nós já entramos no 26º ano ali, e eu também faço parte da Missão Mãos Estendidas. Nós temos um projeto missionário na África, onde temos ali cerca de 300 igrejas, são 250 pastores que nós atendemos, acolhemos, temos alguns orfanatos, escolas, alguns projetos bem estabelecidos ali em 4 países, Moçambique, Malawi, Zâmbia e Zimbábue. Eu tenho ido regularmente lá, nossa igreja tem estado envolvida, e é uma ação, a Missão Mãos Estendidas é uma missão interdenominacional. E quando o irmão falava sobre, às vezes a gente se organizar, ao invés de ir para Disney, de querer, que não tem nada de errado ir para Disney, não, ao invés de programar para um cruzeiro ou alguma coisa para além com a família, quem sabe essa expectativa de levar os nossos filhos, a nossa família para a obra missionária pode fazer toda a diferença, e com certeza são sementes que vão projetar para momentos como este, levar para a Europa, para a Disney, para outros lugares. Nós precisamos que os nossos filhos possam conhecer realmente essas realidades que estão diante de nós. E eu assino embaixo essa ideia, porque eu fui forjado no campo missionário quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Meu pai foi missionário no Paraguai,
deixou uma igreja grande no norte do Paraná para ir para o Paraguai, plantar igrejas, e lá a gente enfrentou os lugares mais difíceis, momentos mais difíceis, chegar a caminhar à noite 40 quilômetros por ir fazer um culto e no lugar não ter estrutura para a gente dormir e a gente voltar. E essa história que eu tenho, e é um pouquinho a partir dessa história que eu quero trazer a palavra de Deus sobre o seu coração. Não sou um filho de pastor, eu tenho irmãos pastores, irmãs pastoras, primos pastores. Eu tenho, assim, faço parte de uma geração que está envolvida em vários países nesse propósito. E não sou traumatizado, nunca fui traumatizado, porque não há nada mais tremendo quando nós podemos ter pais que cumprem o propósito, ensinam, trabalham e implantam em nós essa responsabilidade com vidas e com almas. Então, eu louvo a Deus por poder estar aqui. Pregar a palavra é a minha maior paixão. Eu tenho tido essa oportunidade e eu gostaria realmente de poder dividir um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. Eu quero trazer sobre um tema, e o tema hoje seria Guardiões de uma Herança e um Legado Geracional. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Guardiões de uma Herança e de um Legado Geracional. Eu gosto muito de falar para homens, porque homens que decidem cumprir o seu propósito, seu chamado em Deus, eles fazem toda a diferença em uma nação. Eu tenho um ditado que diz assim: quando você ganha uma criança, para Jesus você ganha uma criança. Quando você ganha um jovem, você ganha um jovem. Quando você ganha uma mulher, normalmente você ganha a mulher, ganha o filho, ganha alguns filhos. Agora, quando você ganha um homem para Jesus, você ganha uma família inteira. Você pode ter certeza disso. Quando um homem vai para Jesus, olha, as pessoas olham e falam: se ele foi para essa igreja, se ele teve uma experiência com Deus, se ele foi para o encontro com Deus, se ele está vivendo isso, eu também vou, porque tem alguma coisa lá. Sabe por quê? Por causa das decisões sérias dos homens. Quando um homem toma uma decisão mesmo, ele não fica dando passo atrás, ele não fica de converseiro, não é verdade? Quando um homem toma a decisão, ele fala: eu vou até o fim. Às vezes é entre trancos e barrancos, às vezes nem tudo onde ele está é de acordo com a expectativa que ele tinha, mas ele vive esse propósito, porque ele é um homem de Deus, é um homem de caráter. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, e abra sua Bíblia comigo, ou acompanhe aí no telão. Eu queria falar um pouquinho sobre o poder que existe no elo das gerações, como que nós podemos impactar para além de nós, impactar e transformar a sociedade, transformar a nossa família para além de nós. João 5,19 diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ele não vir fazer o Pai, porque tudo que ele faz, o Filho faz igualmente. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então, aqui a palavra-chave, o entendimento-chave para nós é assim: o Filho só pode fazer o que vê o Pai fazer. Assim foi com Jesus, assim é com os nossos filhos. Assim eu posso dizer comigo: meu pai é pastor, já tem 72 anos, já passou por uma cirurgia cardíaca, mas tem ido comigo para a África, tem ido para o meio da Amazônia, para o meio dos indígenas. Ele fundou um seminário numa aldeia indígena, e está lá, vive ativo. E eu, como filho, às vezes já fiquei com vontade, assim, eu não vou fazer, mas quando eu vejo que o meu pai faz, que o meu pai continua fazendo, eu falo: eu não posso parar de fazer. Então esse é um entendimento que a gente precisa ter. O filho só pode fazer o que vê o seu pai fazendo. Agora, Provérbios 13:22 diz assim: o homem bom deixa a sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída para os
Vamos de novo. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída para os justos. Agora vamos lá mais um pouquinho. Recebe e toma posse dessas palavras sobre a sua vida. Eu queria que você pudesse entender que eu venho como profeta de Deus sobre este lugar, para liberar destinos, para liberar o céu sobre a sua vida, para destravar algo que esteja travado na sua vida, na sua história, sobre a sua família. Eu foquei mesmo em preparar uma palavra realmente que venha tocar o nosso coração como homens, como pais. E é isso que a palavra de Deus agora diz: os seus descendentes serão poderosos em toda a terra, os seus filhos e os seus netos serão abençoados por Deus. São tudo promessas de Deus que nós vamos acompanhando pela palavra de Deus e que nós precisamos tomar posse para as nossas vidas. O Senhor dizendo assim que nós vamos deixar herança, nós vamos abençoar os filhos e os filhos dos nossos filhos. E o Senhor dizendo que os nossos filhos serão poderosos na terra. Talvez o poderoso não é necessariamente do ponto de vista humano, é muito mais do que isso, é algo que vai realmente trazer transformação. E Provérbios 20, versículo 7, de forma resumida, diz: o homem justo, ele anda em integridade, abençoados são os seus filhos depois dele. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para viver uma vida de excelência. Deus nos chamou para viver uma vida de conquistas. Uma coisa que eu tenho aprendido, e o pastor Carlito Paes fala muito sobre a excelência. É importante da igreja cuidar do propósito de ser excelente em receber, ser excelente em tudo que faz. Porque a gente tem aprendido o seguinte, que a excelência, ela honra a Deus e inspira as pessoas. Todas as vezes que você é um profissional excelente, um marido excelente, um pai excelente, um músico, um levita na casa do Senhor excelente, todas as vezes que você usa a mão da excelência, você sai da zona de mediocridade e você vai para o lugar onde Deus tem de propósito para a sua vida. E isso honra a Deus, a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Agora, para você ir para além da mediocridade, você precisa investir todos os dias na vida daqueles que virão depois de você. Sabe por quê? Talvez você fale assim: poxa, eu penso que a minha vida ainda é uma vida que... Invista então na vida daqueles que vêm depois de você, para que eles possam ir e conseguir e construir para além de você. Eu olho e vejo, para mim é um grande desafio honrar, receber a herança e honrar o legado que meus pais deixaram, porque foi um ministério e tem sido ainda um ministério extraordinário. Mas em muitas das coisas que eu tenho vivido, experimentado, eu percebo que eu já consegui ir além dos meus pais. Eu consegui ir além, por quê? Porque na verdade eles foram a minha plataforma de lançamento. Foi isso que fez toda a diferença. Então, nós estamos assim, todo o tempo, falando a respeito de ter uma vida mais que abençoada, de desfrutar de uma vida mais que abençoada, mas nós precisamos entender, eu preciso ser a plataforma de bênção dos meus filhos, da minha descendência, da minha família, de forma que tudo que eu tenho vivido de uma forma, às vezes natural, eles vivam de forma sobrenatural. Tudo que eu tenha vivido de uma forma simples, eles possam experimentar de uma forma exponencial. E é por isso que eu tenho uma certeza clara, e eu quero testemunhar isso para vocês. Eu sei que tudo aquilo que eu tenho vivido, essa vida mais que abençoada que eu tenho, ela está ligado e é fruto da oração dos meus pais e dos meus avós. Eu tive esse privilégio de ter avós, tanto do lado da minha mãe como do meu pai, que foram precursores do Evangelho num tempo de muita dificuldade aqui no Brasil. E eles oraram por aquilo que eu estou vivendo hoje. Eles oraram por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Daí talvez você diga assim: puxa, mas eu não tive a mesma sorte. Eu quero dizer para você, só o fato de você ter conhecido Jesus, você é um homem de sorte.
Se você não teve ninguém que orou para que você pudesse chegar onde você está hoje, mas você pode orar para que a sua descendência, os seus filhos possam chegar e ir muito além, ter menos dificuldade do que você está tendo na sua vida. É esse o desafio que Deus tem para essa geração de homens, que possa ter esse desejo profundo do secreto, que possam cumprir esse propósito de abençoar as próximas gerações. Então eu posso testemunhar de ser herança bendita, de ser fruto daquilo que os meus pais, meus avós sonharam, profetizaram, oraram. Eu sei que portões antigos de bênçãos se abrem sobre a minha vida. E o que eu faço com isso? Eu libero sobre os meus filhos espirituais e sobre os meus filhos biológicos. Eu libero sobre todos aqueles que o Senhor tem me dado o privilégio de poder acessar, como vocês que estão aqui também, e dizer que é possível viver essas bênçãos sobre a nossa vida, o nosso coração. Bênçãos geracionais. Eu queria que você pensasse muito nisso. Deus é um Deus geracional. Você vai ver a palavra, Deus falando assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você vai vendo o próprio Deus também falando assim, para lembrar do que havia sido feito nas gerações anteriores, para projetar para as próximas gerações. Deus é um Deus geracional. Ele ama construir coisas pensando em cada geração. É por isso que quando os meus filhos nasceram, eu já comecei a orar pelas minhas noras, eu já comecei a orar pelo meu genro. Quando os meus netos hoje já vão lá para brincar na minha casa, e que alegria. A gente não tem coisa mais gostosa do que ter netos. Não sei quem é que já tem neto aqui, quem é que sabe? A gente fica babando, né? Mas quando eu oro com eles, eu já oro profetizando, declarando sobre também aqueles que o Senhor vai colocar na vida deles. Eu já planto essa semente, sabe? Domingo na hora do almoço, eu pedi para minha nora orar, e aí a minha netinha de 3 aninhos, ela disse assim, eu quero orar, sabe? É tão tremendo assim, naquele momento assim, eu não sabia se eu chorava, se eu derretia o meu coração, sabe? Porque eu já vi alguns ambientes de gente adulta, que fala assim, fulano, ora pela comida. Não, ora você. Ciclano, ora pela comida. Ora você, ora você. Já acompanharam isso alguma vez? Você está entendendo? Às vezes as pessoas... Agora, essa é a geração dos filhos daqueles que temem a Deus, daqueles que profetizam, daqueles que declaram, daqueles que estão decidindo viver uma bênção geracional. Eu quero deixar bem claro aqui, abrir um parênteses para você, apesar de eu ter toda esse... que alguns amigos meus costumam dizer, esse pedigree espiritual, eu não tenho uma família perfeita. Há um mito de que existe família perfeita. Família perfeita não existe. Existe família quebrantada, arrependida, que mesmo quando erra, quando falha, se conserta, recebe o sangue do Cordeiro na sua vida. Sabe, se você for olhar o histórico da minha família, você vai encontrar alguns deslizes, algumas situações. E eu entendo que muitas delas Deus permitiu, sabe para quê? Para furar o nosso balão, porque às vezes as pessoas têm, eu gosto de falar mesmo a verdade, trazer bem claramente isso, para não ficar aquela sensação de que existe alguma casta espiritual, de que Deus tem filhos prediletos, nada disso, não tem. É mito essa história. Se você ouvir algum pastor, alguém aí contando só a história de que só deu coisa certa na família dele, pode dizer que é mentira. Não é, pastor? Diz assim, é mentira. Aí eles vão falar, mas vai gaguejar, você vai ver, vai gaguejar. Porque eu quero dizer para você, sempre tem alguma situação. Agora, o que nós... É por isso que nós olhamos para a história de Davi. Quem é que ama o Salmo 23? Quem é que ama os salmos, as adorações, tudo aquilo que Davi fez? A gente vê que uma das orações mais fortes e poderosas de Davi está no Salmo 51:10, que ele diz assim, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável e um espírito reto. Ele não fala isso no momento que ele estava por cima, ele fala no momento que ele tinha passado por coisas terríveis, desagradáveis, algo que contaminou todo o seu histórico familiar. Não é verdade?
Então o que eu quero dizer para você, mas você vê na vida de Davi o compromisso de um homem que ele pisou na bola, que ele plantou sementes terríveis, mas ele entrou em arrependimento, ele deixou Deus tratar o caráter e o coração dele, e ele teve sim esse coração renovado, transformado, uma vida nova em Deus. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Conta-se de que um certo pastor, ele recebeu uma nova família que chegou para a igreja. E ele conheceu a família porque a mãe foi com os filhos na igreja e de repente o pastor viu uma nova família e uma cidade pequena. O pastor então marcou com a família de visitar aquela família. Então ele fez esse propósito e foi chegar e foi até aquela família. Ele conhecia já a mãe, conhecia os filhos, mas o marido, ele, por alguma razão, o pastor não conhecia. Então o pai foi até a casa e quando chegou lá, estava a mãe, estavam os filhos, ele tinha marcado o horário e tudo, mas o pai não estava. Daí o pastor falou, olha, eu retorno outra hora. Daí os filhos falaram, não, papai deu uma saída e ele já volta. Então espera aqui, pastor, que o papai disse que é para o senhor esperar. E então ele ficou ali, enquanto ele estava ali, ele começou a conversar com as crianças no pátio da casa e tudo mais. E aquelas crianças animadas, criança fala para valer, não é? Você quer saber realmente como que está um casamento, uma família, alguma coisa, dá uma conversadinha com a criançada que você sabe rapidinho. Então ele começou a conversar, nós temos o Danilo aqui, eu chego lá na célula, o Danilo já vem me contar todas as histórias assim, né? E o Jorge e a Josi que se... Não é verdade, Danilo, que você me conta tudo quando eu chego lá? E então, aí as crianças ali, mas eles estavam animados, falando do pai, eles estavam empolgados, não pastor, espera aí, e eles falavam sobre o pai dele, sobre o que ele fazia, como ele era, no que ele trabalhava, e aquelas crianças falavam do pai com a boca cheia, e o pastor ficou interessado, mas de repente, no meio daquela conversa animada, chega o pai, e quando o pai chega, o pastor olha para aquele homem, era um homem normal. Enquanto as crianças estavam falando, o pastor logo pensou num homem grande, vistoso, né, pomposo. Não, chegou um homem mediano, assim, de aparência normal, um homem que você não olharia uma segunda vez, que ele era uma pessoa simples. Mas, diante disso, ele não estava com um belo terno, uma boa gravata, ele simplesmente chegou aqui, ele era uma pessoa comum, mas aquele homem de aparência frágil, ele tinha o respeito e a admiração da sua família. Sabe, quando eu ouvi quando eu li sobre essa experiência, eu fiquei pensando a respeito disso. Sabe, hoje nós vivemos num tempo que as pessoas estão preocupadas tanto com a aparência, mas e o caráter, e o que realmente nós somos, e a pergunta é, será que todos nós aqui estamos prontos para deixar que qualquer pessoa possa conversar com os nossos filhos, sem a gente doutrinar eles primeiro? Será que nós estamos prontos para, como é que os seus filhos, como é que a sua esposa, como é que a sua família olha para você? Eu mencionei aqui o fato de Davi, o salmista, o poeta, o pastor, o guerreiro, o homem de Deus, ele percebeu o preço amargo de perder o respeito da família por causa da sua inadimplência familiar, quando ele simplesmente decidiu deixar que a carne dominasse sobre a sua vida, mergulhou numa vida de adultério, mergulhou numa vida de erro, e ele, a partir de então, perdeu a autoridade, negligenciou a sua postura como pai, deixou conflitos e confusões familiares, está indo ao ponto do próprio assassinato, de situações terríveis, de problemas até de ordem sexual entre os próprios filhos. Sabe, toda essa situação, abuso sexual, intrigas, traição, morte, tudo isso aconteceu no seio da família de Davi, entre irmãos, meio-irmãos e tudo mais.
A gente olha isso muito pelo ponto de vista da maldição hereditária, da brecha aberta. Isso é real. Quando nós somos autoridade espiritual sobre uma casa, sobre uma família, e nós abrimos a porta para o pecado através da nossa vida, e isso afeta, porque a mesma palavra que nós recebemos, de que através da nossa vida, a nossa família é abençoada, através das nossas atitudes erradas, dos nossos pecados, a nossa família acaba pagando um preço muito alto também. E isso aconteceu com Davi pela questão espiritual, mas muito mais pela questão dele ter deixado o seu caráter se corromper, as suas atitudes se corromperem. E agora, aquele homem que posteriormente, depois disso tudo, porque Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, depois dessa fase, foi depois que ele lidou corretamente, arrependeu-se, depois que ele sofreu o dano das consequências do erro, do pecado, ele sofreu um dano terrível, foi toda essa confusão familiar, foi morte na família, foram questões no reino, questões econômicas, questões de saúde, mas ele entrou pelo caminho da confissão dos pecados, e ele então descobriu a melhor versão do seu propósito, que era voltar para o trilho da santidade, voltar para o centro da vontade de Deus, voltar para aquilo que Deus tinha. Ele recebeu perdão, redenção, e ele pôde de novo agora ser um modelo e uma referência para nós. Então o que eu estou aqui dizendo para você, não importa quanto tenha sido ruim o teu passado, não importa se mesmo no meio do seu movimento com Deus você se perdeu, eu quero dizer para você, se houver arrependimento, confissão genuína de pecado, a graça de Deus te alcança, e você pode realmente recuperar em Deus tudo aquilo que você perdeu. Há consequências, sim, há um tempo, há algo que precisa ser conquistado, não tenha dúvida disso. Mas esse preço pago, você não deve mais nada. Sabe, porque é importante a gente entender que o nosso Deus é esse Deus da graça, esse é Deus da redenção. Por isso, eu quero dizer para você, não deixe de herança para os seus filhos e de legado, um legado de erro, de pecados, de falhas, de traições, de fracassos. Deixe como legado, como herança para os seus filhos, algo que você tem construído em Deus, em simplicidade diante da presença do Senhor. Vamos aprender um pouquinho, eu sei que vocês sabem, mas eu queria tratar um pouquinho sobre herança e sobre legado. Herança, o que significa de fato essa questão de herança? Quando a gente pensa em herança, a gente logo pensa em bens que os filhos recebem quando os pais morrem ou qualquer coisa assim. Mas a gente vai ver que herança é um nome atribuído ou uma condição de que alguém tem quando ele herda, quando ele ganha, quando ele obtém ou conquista alguma coisa por meio da sucessão. Ou seja, ele recebe o direito de continuar administrando algo ou de possuir algo a partir de que ele recebeu das gerações anteriores. Às vezes vem de avô, vem de pai, de mãe, às vezes é uma empresa, um terreno, um negócio. O grande problema aqui no tempo que nós estamos vivendo, às vezes tem ficado heranças malditas, né? Heranças de dívidas, de descrédito, há nomes que as pessoas não querem sequer mencionar. Mas o que nós precisamos entender é que quando a Bíblia fala de herança, ela está falando de uma herança abençoada, de deixarmos uma herança, de deixarmos algo para os nossos filhos. Mas há algo mais poderoso do que a herança ainda, que é o legado. A gente precisa não deixar só a herança, mas precisamos deixar um legado. De uma forma simples, até essa frase aí, ela é bem assim interessante, porque assim, herança é o que você deixa para os seus filhos, legado é o que você deixa em seus filhos, nos seus filhos. Ou seja, a herança, ela pode até ser perdida, se ela for bens materiais, alguma coisa. Agora um legado jamais vai ser perdido.
Eu tenho uma herança espiritual. Meus pais, meus avós foram sempre missionários, obreiros, gente envolvida com a obra de Deus. Então, eu não tenho patrimônio, herança de riqueza, não herdei muita coisa do ponto de vista material, nada, mas do ponto de vista espiritual, mas agora, o legado que o meu pai, minha mãe, meus avós, eles deixaram em mim, isso ninguém pode me roubar. Isso ninguém pode roubar. O pastor mencionou muito bem aqui. Eu estava aqui, e enquanto eu preparava essa palavra, pensando sobre os homens da Ucrânia, sabe? E a minha pergunta nós brasileiros, se acontecesse uma guerra como essa na Ucrânia, o que aconteceria? Aonde estariam os homens do Brasil? Essa é uma pergunta, sabe? Aonde estariam os homens do Brasil? Sabe, porque hoje eu vi a gente vai vendo algumas histórias marcantes, você vai percebendo o seguinte, que homem mesmo de verdade, são até alguns que estavam no exterior e voltaram e dizer, eu morava, eu podia estar protegido por ser rico, mas eu voltei para a minha terra, porque como homem, eu sou um guardião dessa terra. Eu vi algumas histórias assim, tem alguns famosos atores, pessoas que já morreram, inclusive nessa guerra, debaixo dessa situação. E agora você vê também histórias de alguns fujões, né, que usaram os seus recursos, seu dinheiro, muitas vezes até para subornar pessoas ou para se proteger em algum lugar. Agora, que tipo de homem que você é? Que tipo de homem nós somos? Agora, então, quando a gente percebe, é brutal a diferença, Davi contra Golias, é brutal a diferença entre um país como a Ucrânia e a Rússia. É impossível eles vencerem essa guerra do ponto de vista bélico e militar, mas do ponto de vista moral eles já venceram há muito tempo. Sabe, e aí o que eu quero dizer para você, vai ficar uma história, vai chegar uma hora que muitas vezes aqui o exército russo, os oficiais russos, eles têm perdido na moral, têm se desmoralizado por essas coisas diante do mundo. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com o que é que nós estamos construindo nos nossos filhos, na vida dos nossos filhos. Irmãos, é tão gostoso falar sobre isso, porque é uma vivência que a gente vai tendo isso. E eu penso que vocês estão aqui porque querem aprender, querem crescer, vão sair daqui numa perspectiva de fazer algo por alguém. Deixa eu dizer para você, uma das coisas que Deus tem chamado nesse tempo, que Deus quer levantar nesse tempo, é homens que não sejam apenas referência e bênção na vida dos seus filhos, mas sejam bênção para a vida dos filhos de outras pessoas, mentores, sabe? No Brasil não existe muito essa questão de mentoria, mas eu falava inclusive com o Jorge, um dos meus filhos trabalha com ele, e eu dizia para ele sobre uma coisa que a gente precisa despertar. Nos Estados Unidos mesmo é normal que às vezes um homem, às vezes rico, poderoso, pega um dos seus filhos e coloca na mão de outro amigo e diz, olha, eu gostaria que você fosse o mentor do meu filho, gostaria que você pudesse ajudá-lo com experiências da vida, que você pudesse encontrar uma vez por semana, uma vez por mês, ajudá-lo em algumas coisas que vão para além do que eu possa fazer na vida deles. Sabe, é importante a gente entender que tem muita gente que fala assim, eu não tenho muito essa graça de ser um discipulador, no sentido da palavra mesmo, de um líder espiritual, de pastorear alguém necessariamente. Eu quero dizer para você, todos nós devemos ter essa vontade, esse desejo de cuidar da vida espiritual das pessoas, mas todos aqui têm alguma experiência que pode compartilhar com um jovem, com um adolescente, com alguém. Hoje nós vivemos uma geração de muitos filhos sem pais. São os filhos da mãe, né? São realmente aqueles que viveram situações ou que foram abandonados pelos pais, ou perderam os pais, ou simplesmente foram fruto de um relacionamento que não tinha solidez. E estão aí perdidos, precisam da figura de um homem, precisa da figura de um mentor, precisa de alguém que os ajude, que toque as suas vidas.
E às vezes a gente tem muito essa ideia de eu não posso falar certas coisas. Irmão, ora, deixa o Espírito Santo de Deus te usar e fale o que for necessário, ajuda, com bons modos, sabe? Esses dias havia um jovem lá na igreja que ele já estava meio que passandinho de idade, assim. Toda a geração dele casou. Toda a geração, assim, já casou, está tendo filho, tem uma geração de jovens. E esse menino começou a entrar em crise, porque ele não conseguia, não estava conseguindo, e ele olhando e falou, só eu restei da minha geração ainda sem casar, e tem meninas sem casar na igreja, sabe? E aí a gente começou a investigar, porque um menino bom, trabalhador, estava sempre ali pela igreja. Aí uma das coisas que... aí eu perguntei, mas o que acontece? Daí alguém falou assim, você já esteve do lado dele assim, por mais do que 5, 10 minutos, assim? Eu assim, não. Assim, ele fede. Daí eu falei, mas alguém já falou para ele tomar banho? Ele falou, não, ele toma banho, mas talvez, não sei, se a mãe não lava a roupa direito, ou sabe aquela roupa que usa 5, 10 vezes e tal, e vai remontando. Aí é tipo assim... são algumas questões muito simples, mas que às vezes precisa, não é uma mulher judio que vai chegar para ele, é um homem que fala assim, irmão, pera lá, deixa eu ensinar você, se a tua mãe não lava roupa, paga para uma lavadeira, leva numa lavanderia, mas troca isso, faz alguma coisa. Ele até falou para o discipulador dele, eu uso perfume e tudo, irmão, mas para usar perfume e sobrepor sobre coisa que não é, o negócio fica mais feio ainda, né? Então eu digo para você assim, aí o histórico, ele foi criado na igreja, os pais eram da igreja, aí de repente o pai e a mãe se separaram, afastaram da igreja, né? Primeiro veio o afastamento, aí depois houve a separação, a mãe foi para a vida, o pai casou com uma outra mulher, foi para uma outra igreja, mas não tiveram essa capacidade de ajudar os filhos nesse processo. E às vezes Deus vai levantar um homem, alguém que junta nele e fala assim, agora eu vou te ajudar. Vou ajudar você a virar homem. Vou ajudar você a arrumar uma mulher. Vou ajudar você a casar. Sabe? Não é fazer o que o povo do mundo faz aí, que leva os filhos para aprender sobre sexualidade no puteiro. Não, é levar realmente num lugar onde eles possam fazer. Eu sei que Deus não me trouxe aqui para falar essas coisas por nada. Eu sei que tem jovens nessa igreja que estão à espera aqui, de que homens assumam esse papel para ser uma figura de pai, de um mentor espiritual, de alguém que os ajude nesse processo. É fundamental isso, sabe? Algumas coisas, às vezes, eu não consigo aconselhar o meu filho, mas o Jorge consegue, o Judio consegue. Às vezes eles podem chegar para perto e ver algumas coisas, às vezes as mesmas coisas que nós falamos como pais, outro fala e parece que tem um valor maior. Não sei se é assim com vocês também. Era desde criança assim, a gente falava uma coisa, não, mas o meu professor, a professora disse que não é assim, sabe? Então o que nós precisamos entender é trocar essas experiências, essas oportunidades, ajudarmos uns aos outros. Então, transferir vida no processo de mentoria não é uma opção, mas uma responsabilidade, é uma missão que Deus tem para você. Pensa aí, reflita aí, ora aí, porque eu creio que um dia eu vou poder encontrar com alguns de vocês e falar assim, sabe que é verdade? Eu estou ajudando um jovem, eu estou ajudando um casal jovem, tem esse processo também. Eu estou falando às vezes de jovem que ainda nem casou, mas às vezes você vai ajudar a sua experiência, sabe? Tudo aquilo que deu errado no seu casamento e que você conseguiu consertar, você pode ajudar um jovem casal a passar e falar, não deixe dar errado, não faça como eu fiz. Porque eu tenho aprendido, há uma máxima que eu carrego comigo. Há uma máxima que eu carrego comigo, que diz o seguinte: o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O tolo, ele não aprende nunca. Ele não aprende nem com o dos outros, nem com o erro dele. Vocês concordam comigo? Então o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele olha e fala, errou. É por isso que a Bíblia traz muita história, como a de Davi e outras histórias. Fala assim, estão vendo aqui, estou trazendo toda a clareza para você não fazer igual. Não faz igual e você vai ser abençoado. E agora, o inteligente é aquele, eu vou tentar a sorte. Daí ele quebra a cara, ele fala, já fiz, eu não vou fazer de novo. Agora, mas tem gente que é tolo, que
está sempre quebrando a cara e continua quebrando a cara. Mas nós podemos, às vezes, despertar alguns para o espírito da sabedoria e falar: não faça como eu fiz, não vá nesse caminho. Então, é importante a gente ter essa incrível oportunidade, usufruir dessa incrível oportunidade que Deus nos dá para o propósito. E é por isso que eu tenho colocado uma missão na minha vida, que é a missão de poder empoderar, despertar pessoas que possam entender esse processo de conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Mas deixa eu dizer para você, a palavra sucesso para mim, ela tem um significado. A palavra sucesso na vida pessoal, na vida familiar, na vida espiritual, ela tem a ver com sucessores. Uma pessoa só é bem sucedido quando ele consegue fazer sucessores, quando ele consegue incentivar e estabelecer gente que possa levar adiante aquilo que ele começou. Ou seja, alguém que ele pode passar uma herança e deixar um legado. E nós podemos empoderar os nossos filhos e trabalhar o propósito deles serem sucessores. Mas vamos lá, de uma forma bem prática, para a gente ir para o final dessa palavra. Para a gente poder cumprir esse propósito de Deus na nossa vida, lembrando que eu acho que você já até esqueceu do início do tema da nossa ministração, que é guardiões de uma herança e de um legado geracional. Guardiões de uma herança e de um legado geracional. Sim, é isso que Deus tem para a nossa vida. E diante disso eu quero dizer para você o seguinte: a primeira coisa, se você quer ser o guardião de uma herança e de um legado geracional, primeira coisa, trabalhe para que você e a sua descendência estejam alcançando os lugares altos. Romanos 12:2 é um dos textos preferidos que eu gosto, porque começa falando assim: não vos conformeis com esse século. Você vai ouvir muitas vozes, muitas pressões dizendo: olha, você veio de uma família pobre, você não tem o histórico, você não tem isso, não tem aquilo. Eu quero dizer, não vos conformeis. Você precisa renovar a sua mente para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu digo isso para você porque se você se conformar, você vai viver uma vidinha medíocre. Se você se conformar, você não vai correr atrás dos seus sonhos. E se você não correr atrás dos seus sonhos, não é só você que paga o pato, é os seus filhos, é a sua família, é a sua geração que vai ser influenciada por alguém que teve uma visão muito curta, uma mentalidade muito pequena. Então, trabalhe para que você e a sua descendência possam alcançar os lugares altos, os lugares da promessa, os lugares que nós podemos, aqui no momento da oferta, o irmão falou assim: Abraão, debaixo da promessa que Deus tinha para ele tinha mobilidade de ir para o lugar onde o Senhor tinha a bênção preparado para ele. Às vezes, irmão, algumas pessoas estão trabalhando para se aposentar, algumas pessoas estão trabalhando para ficar, para passar em concurso público. Claro que é importante a gente ter as pessoas que trabalham no poder público para nos abençoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que normalmente as pessoas estão procurando concursos públicos? Não é porque é o chamado e a vocação delas. É porque eu tenho garantido o meu salário, eu tenho garantido a minha aposentadoria, eu tenho garantido, eu não preciso fazer muita coisa do que bater meu ponto e estar lá cumprindo as minhas obrigações. Eu quero dizer para você, Deus tem muito mais para você. Nós vivemos numa geração de um Deus que quer que nós empreendamos. Quando Deus criou o mundo e fez a terra, Deus disse para o homem assim: domine, governe, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa, sabe? Tanto é que Deus não deu nome aos animais, Deus já deu a missão: vai lá, seja criativo, dê nome a esses animais, essas coisas aí. E eu quero profetizar e declarar sobre vocês uma unção de inovação, de criatividade, de empreendedorismo, homens realmente ousados, que olhem para frente sem medo e que entendam que às vezes demora para que os sonhos se concretizem. Às vezes vai acontecer como José, sabe? Às vezes antes do sonho se cumprir, você vai parar dentro de um calabouço. Antes do sonho se cumprir, você vai estar trabalhando para alguém que vai simplesmente acusar você de coisas que você não deve. De repente você para na cadeia. Saiba de uma coisa: às vezes
Você não sabe, mas às vezes o que Deus está fazendo é preservando e protegendo você. Quando Deus permitiu que José estivesse ali na cadeia, Deus estava preservando, protegendo José de muitas outras realidades, preparando para aquele tempo. Então, a única coisa que nunca poderá ser desprezada na sua vida, para que você possa alcançar esse objetivo, é aquilo que você já faz dia a dia, trabalho árduo. Você deve manter na sua vida também a disciplina, a determinação. Então seja determinado, trabalhe arduamente pela promessa, por aquilo que Deus tem colocado diante de você e cumpra o propósito. Segundo, demonstre para os seus filhos, para a sua descendência, para as pessoas que estão ao seu redor, que a força e a capacidade para realizar qualquer coisa que nós realizamos vem do Espírito Santo. É poder de Deus, é sempre. É por isso que a gente vem aqui receber, é por isso que a gente sempre tem a expectativa de ter uma palavra do céu sobre a nossa vida. Provérbios 22, 29 diz assim: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao seu serviço real. Ele não trabalhará para gente obscura. Olha aqui o que o Senhor está falando aqui, sabe? Se é alguém que trabalha de forma organizada, ordenada, ele não trabalha para gente obscura, ele vai ser promovido para o serviço real, vai fazer coisa que faz a diferença na vida das pessoas, vai fazer a diferença nas gerações, sabe? Como pais que somos, um pai precisa ensinar aos seus filhos que tudo provém das mãos de Deus. E é verdade que através do meu esforço as coisas vão acontecendo, mas se Deus não abençoar, se Deus não liberar, se Deus não trazer sobre nós a bênção de Deus, nós vamos sucumbir. Israel teve que aprender a duras penas no deserto lá, que tudo vem de Deus, o alimento de Deus, a saúde de Deus, o cuidar de Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência, a capacidade vem de Deus para a nossa vida. É importante a gente passar isso para os nossos filhos. Entenda uma coisa, isso é muito forte. Sempre entenda que a paixão pelo prazer, se ela for maior do que a paixão pelo propósito e pela responsabilidade, os recursos vão ser ínfimos e poucos. Bill Johnson que diz isso. Hoje nós vivemos uma geração que ela tem paixão pelo prazer ao invés de paixão pelo propósito. Elas são irresponsáveis no que fazem, e aí eles não vão alcançar o objetivo que esperam de fato para a sua vida. Então há um desperdício de recursos quando a gente só é apaixonado pelo prazer. Eu falo muito sobre as gratificações imediatas. As pessoas estão muito atrás de gratificação imediata, elas querem agora, eu quero agora. E aí, meu irmão, muitas vezes vai se perder aquilo que Deus tem preparado para você. Um dos grandes problemas é que as pessoas não entendem. As empresas e negócios que às vezes foram passados de mão em mão, de herdeiros, às vezes elas se perderam porque herdeiro às vezes confunde o fato de que ele herda uma responsabilidade de levar adiante algo que foi construído por um preço muito alto. E aí você vê que alguns herdeiros, não, eu sou herdeiro, e ele quer gastar, quer simplesmente dizimar aquelas coisas todas, gastar tudo aquilo que foi construído. Mas é importante a gente entender o que, biblicamente, você é um herdeiro e não pode desperdiçar nada do que Deus tem dado a você, principalmente o seu maior e principal ativo. Você sabe qual é o maior ativo que você tem na sua vida? É o seu tempo. É o seu tempo, é o principal ativo, porque você usando bem o seu tempo, você sendo produtivo de forma organizada, você vai alcançar o objetivo que Deus tem para você. Falando sobre os nossos filhos, não deixe os seus filhos começarem do zero em nenhuma área. Isso aqui é uma coisa bem interessante. O Salmo 145, até os meninos já tinham colocado ali, diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor e anunciarão a outra geração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já percebeu que Jesus veio e aí já tinha acontecido todo o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é maior ou é menor do que o Novo Testamento? Tanta coisa aconteceu antes de Jesus vir. Eu pergunto para você,
o pai desperdiçou o que estava no Antigo Testamento? Não. O filho, quando o pai o envia, Jesus desperdiçou as coisas que estavam no Antigo Testamento? Não. Tudo, ele mesmo diz, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para simplesmente desfazer tudo que estava sendo feito. Deixa eu dizer uma coisa para você, não desperdice a sua história, as suas experiências, mesmo as ruins, com relação à história dos seus filhos. Tem gente que tem vergonha, medo de contar as coisas que viveu no seu passado para os seus filhos. Quero dizer para você, se você já tem andado em vitória, você tem que contar, para que eles possam entender o seguinte: meu filho, minha filha, você precisa entender que Deus, Ele tem usado toda a minha vivência para te abençoar e para te ensinar, para levar a um outro propósito. Você vai perceber a Bíblia sempre trazendo, eu até descobri sobre isso, às vezes eu ficava enfadado, porque eu cresci num lar evangélico e eu era, assim, literalmente, vou dizer para você, obrigado a ler a Bíblia. Eu era obrigado a orar, eu era obrigado a ir na igreja. Aí talvez fala assim, mas engraçado, e você continuou na igreja ainda, porque eu aprendi a amar Jesus, sabe? Mas assim, eu fui criado nas igrejas tradicionais mesmo, aquela igreja que tem a reunião de oração na terça-feira, o culto de estudo bíblico na quinta-feira, um culto no sábado, escola bíblica dominical convencional assim, no domingo de manhã e culto à noite. Deixa eu te perguntar assim, qual o dia que eu estava liberado de não ir na igreja? Nenhum. E ainda tinha uns cultos nas casas ainda. Então, os irmãos às vezes compravam uma casa, ou os irmãos, um ficava curado, ou ganhava uma criança. Eles inventavam. Hoje a gente tem as células, né, que já fica organizado, mas sempre inventava essas coisas. Tem alguém que é desse tempo aqui? É verdade isso que eu estou falando, não é? Então, deixa eu dizer para você, e se é uma coisa que eu tinha dificuldade, era ir para a igreja, no culto de oração, porque tinha aqueles bancão de madeira, assim, nos dias frios, assim. Eu sei que e era bem, hoje em dia a gente faz batalha espiritual, oração. Eu mesmo gosto de orar em pé, marchando, guerreando, mas o culto de oração na minha igreja era assim. Agora nós vamos orar. Era 40 minutos de joelho. Sim ou não, irmãos? Era assim ou não é? Tem igreja que é assim até hoje, 40 minutos de joelho. Eu sei que eu gostava até daquele momento, que aquele momento eu deitava ali e dormia, sabe? A dura era quando acabava a reunião e às vezes os irmãos levantavam, começavam a cantar um hino devagarzinho, assim, e tal. E aí vinha alguém assim, tocava, ei, já terminou a reunião. Aleluia, glória a Deus! Não é assim? Aí o irmão fala, não, irmão, você estava dormindo mesmo. Aí estava aquela poça de baba assim no banco. Irmão, isso aqui não é conversa não, isso é experiência, sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É importante a gente entender que essas coisas todas, elas construíram. Hoje eu não tenho que fazer igual, não estou aqui dizendo, mas nós precisamos entender esses processos. Mas eu era obrigado a ler a Bíblia, e meu pai não deixava, eu queria pular a genealogia. Tem alguém aqui que gosta de ler genealogia? Fala a verdade. Fala a verdade. Tem alguém que gosta? Ninguém levantou a mão. Genealogia é um saco, né? Vamos dizer assim. Mas eu fui entender o propósito das genealogias só depois que eu entendi esses processos. Deus falando assim, olha, eu construí tudo a partir das gerações. Eu tenho os nomes, eu tenho a prova de todas as pessoas que eu cuidei, que viveram o meu propósito, que viveram o meu milagre, está aqui. Então vai lá ver na história, se você pode puxar as linhagens familiares e você vai ver a minha mão na história de cada uma dessas famílias. Por isso está registrado. Então, Deus, aí você vai ver, Novo Testamento tem menos, mas tem genealogia. Tem ou não tem? Tem genealogia. Então por quê? A história, ela é trabalhada acima desse. Então Deus não nos deixou começar do zero. Não adianta agora, a minha igreja é toda pintada de preto também. A gente tem essa parada toda aí, um louvor. Mas não adianta a gente achar agora que a gente é melhor do que quem cantava os hinos da harpa cristã. Não somos melhor que ninguém. Cada geração anuncia a outra geração, e cada geração vive no seu tempo, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Então nós precisamos honrar as gerações que se passaram. Precisamos viver esse propósito. Deixa eu acelerar aqui. Mas é importante, senão eu vou ficar igual genealogia aqui, né? Até amanhã aqui com vocês. Mas se
você precisa entender que Deus tem trazido você como uma base para você deixar para os seus filhos, para que eles não tenham que começar do zero, mas que você tenha conseguido na vida espiritual cumprir esse propósito. Tenha foco de marcar positivamente a sua herança. Filhos e família são o nosso chamado mais importante. Escute bem isso. O seu chamado mais importante são seus filhos e sua família. O meu chamado mais importante do que o meu próprio ministério, porque se eu preciso parar tudo para cuidar da minha esposa, eu tenho que parar. Se eu preciso parar tudo para cuidar dos meus filhos, eu tenho que parar, porque eles são o meu chamado mais importante. Então, não negligencie os seus filhos, não negligencie a sua família em nome do ativismo religioso, mas cumpra esse chamado. E entenda que Deus está trabalhando nesse processo na vida dos seus filhos. Então, tenha esse foco na sua vida, no seu propósito de que a sua família possa estar cada vez mais vivendo o plano de Deus. Instale um sistema de valores saudáveis que deverão ser imitados também. Os nossos filhos aprendem mais pelo que eles veem a gente fazer do que pelo que a gente fala para eles fazerem. Nosso testemunho arrasta, o nosso exemplo arrasta, enquanto as nossas palavras podem se perder no vento. Então, é importante a gente entender o que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo no capítulo 3, versículo 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-los sábios para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Com quem que ele aprendeu? Ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. A sua mãe e a sua avó foram fundamentais no seu processo. A gente tem um entendimento que Timóteo não tinha um pai que fosse uma referência ou que pudesse ser. Paulo assume essa paternidade, mas quem marcou mais a vida de Timóteo não foi nem Paulo, foi exatamente a sua mãe e a sua avó. E Paulo diz: caminhe na fé que você tem herdado e recebido dos seus pais. Você faz toda a diferença, a sua fé faz toda a diferença na vida da sua família. Por isso, que você possa estar cada vez mais transferindo a sua cultura espiritual, investindo tempo, foco, recursos. Penúltimo lugar, ensine-os o princípio da honra geracional para a sua descendência. Irmãos, esse é um ponto que talvez deveria ser a mensagem inteira para a gente tratar só desse assunto. Cada dia que passa eu percebo uma geração que não honra quem os antecedeu e não honra os mais idosos. Você percebe muito, mas sabe o que é que acontece? Se você vive falando mal do seu pai e da sua mãe dentro de casa, que já estão velhinhos, que já são ranzinhos, quando passa aí, meu irmão, dos 65, 70, 75 anos, tem cada coisa que acontece com os idosos, e às vezes nós temos nosso pai, nossa mãe, e às vezes a gente tem um preço alto a pagar, e às vezes a gente reclama em casa dos nossos pais, os nossos filhos estão ouvindo, os nossos netos estão ouvindo, eles estão recebendo todas as coisas, e isso diz respeito também, eu estou falando de questão geracional, biológico, mas estou falando de questão espiritual também. Às vezes a gente fala, o pastor está ultrapassado, meu líder de célula está ultrapassado, meu discipulador está isso, aquilo, e a gente desonra as gerações. Nós precisamos entender que a cultura da honra é a cultura da bênção. A cultura da bênção é a cultura do avivamento. A cultura do avivamento é a cultura do sobrenatural. A cultura do sobrenatural é o que vai transformar, é o que está transformando as nossas vidas. Então, não deixe de viver isso, entenda isso. Quando você honra, mesmo que na marra, quando você honra por obediência, você está estabelecendo as bases da cultura da bênção. E quando você caminha debaixo da cultura da bênção, você está estabelecendo as bases da cultura do avivamento. E nós queremos avivamento, sim, mas o avivamento, ele move, ele é gerado e gera o sobrenatural. E é o sobrenatural de Deus que transforma, porque o natural nós já temos, o sobrenatural é o que nós buscamos, porque é isso que vai realmente nos dar forças a convivermos com todos esses medos, doenças, situações que estamos vivendo no nosso mundo. Então é importante a gente entender esse processo, incentive, valorize, traga o processo da herança do legado, faça que os seus filhos possam entender a bênção que existe em honrar pai, em honrar mãe, em honrar aqueles que estão diante de nós. Para terminar, incentive
a cultura e a valorização para que haja um ciclo de bênção que nunca se esgote. Um ciclo de bênção que nunca se esgote. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, ainda fará obras maiores. Essas porque eu estou indo para o Pai. Jesus honra o Pai no final. Talvez a pergunta é assim, mas nesse momento ele não ficou chateado quando ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ele pediu para o Pai para que ele não morresse na cruz. O Pai deixou ele para cumprir o propósito. Isso tudo fez parte do plano, e no final Jesus estava voltando para o Pai. Eu vou para o Pai, eu quero estar com o Pai, eu e o Pai somos um. Sabe, há uma herança, há um privilégio em ser herdeiro, em cumprir o propósito de Deus. Por isso é importante a gente investir no futuro dos nossos filhos, cuidando dessa questão e desse propósito espiritual. Se o Senhor não edificarem a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é a gente dormir tarde e comer o pão amassado, difícil, que dói em todos os sentidos para a gente angariar. Mas o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus diz claramente que o Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto dormem, e os filhos são herança, e nós somos os guardiões dessa herança, e temos a responsabilidade de deixar um legado geracional aos nossos filhos. Quero que você se coloque em pé nesse instante para que nós possamos orar juntos. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos, esse mesmo texto que eu estou mencionando e lendo aqui, dizendo que os nossos filhos são como flechas nas mãos do valente. Como flechas nas mãos do valente. Quantos pais eu tenho aqui hoje? Quantos pais estão aqui? Deixa eu perguntar agora, baixa a mão de novo. Quantos pais estão bem preocupados com a vida em todo o sentido dos seus filhos e com o futuro dos seus filhos? É igual. E é por isso que eu quero dizer para você: você é a resposta. Você é a resposta daquilo que Deus tem para fazer na vida dos seus filhos. Sabe, dê uma mentalidade vencedora aos seus filhos. Coloque neles, incute neles uma mentalidade vencedora. Mostre para eles que eles precisam ter uma visão. Mostre para eles que dê a eles também autonomia de escolhas, de decisões. Muitas vezes a gente fica amargurado, angustiado, mas se você está fazendo bem o seu trabalho, se você está intercedendo, orando, se você fez as semeaduras, se você cumpriu o propósito, você vai ver realmente o que Deus vai fazer. Ensine aos seus filhos a resiliência, ensine aos seus filhos que a vida, as pessoas só conseguem realmente algum resultado se elas decidirem correrem riscos. É importante a gente viver debaixo desse propósito. Mas eu tenho uma palavra para você hoje aqui. Sabe, eu sinto que alguns pais, quando ouvem algumas ministrações e quando ouvem alguns testemunhos, eles têm um sentimento de que falharam. Às vezes você sente que falhou. Às vezes quando o seu filho, a sua filha, escute, essa é uma palavra de Deus para você. Essa é uma palavra de conhecimento que Deus tem me dado aqui. Que algumas pessoas, alguns pais estão sentindo um peso, como se tivessem fracassado com seus filhos por causa de algumas escolhas que não eram as escolhas que você faria por eles. Mas deixa eu dizer para você, você não fracassou, você não falhou, você não é um fracassado e você não nasceu para fracassar. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo pode ser mudado por meio da oração. Eu tenho conversado, estado com alguns pastores que eles têm tido problemas com o comportamento dos seus filhos. Mas eu quero dizer para você, Deus criou você e você nasceu por causa de um propósito. E esse propósito vai cumprir. Você faz parte de um projeto divino de construir família, de constituir família, de abençoar a família. Não desista, não deixa que a culpa, não deixa que esse sentimento maligno invade o seu coração. O maior fracasso que alguém vive na sua vida é quando que uma pessoa vive é quando ela sai do propósito de Deus.
Se você sabe que você está no propósito, no centro da vontade de Deus, você não fracassou, mas você está dentro do propósito, buscando o desígnio de Deus sobre a sua vida. Hoje o Senhor quer trazer cura para o seu coração. Hoje o Senhor está trazendo cura para alguns corações aqui. Ele traz espírito de sabedoria, de inteligência, para que você pode lidar com todas as situações. Deus está tomando você pelas suas mãos, está tomando a sua causa, para que você possa ter a certeza e a convicção de que você é um homem segundo o coração de Deus, que você é um homem que Deus tem chamado para viver os propósitos aqui na terra. Talvez algumas coisas tenham tentado te tirar o teu foco, tentado te distrair, tentado te levar para alguns lugares, mas deixa eu dizer para você, hoje o Senhor está colocando a sua visão no foco de novo, debaixo do propósito de Deus, debaixo daquilo que Ele tem na sua vida, para o seu coração. Oh Espírito Santo de Deus, tira a angústia, tira a preocupação, tira o medo, tira agora em nome do Senhor Jesus, quebranta as vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos e comece a adorar. Comece a tocar os céus. Comece a tocar a nuvem de glória que está aqui sobre este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero quebrar e desfazer pelo poder da palavra, pelo poder da unção. Quero repreender todo espírito que está tentando trazer a separação nesse casamento agora, em nome de Jesus. Esta família dividida, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que está tentando influenciar a mente, os corações e as decisões. Essa noite, Pai, o Senhor está levantando uma geração de homens guerreiros, valentes, que não fogem diante das guerras, diante das lutas, diante daquilo que está diante deles. Eu quero declarar: nosso Deus é soberano. Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é soberano sobre a sua história. Ele é soberano sobre a sua família. Ele é soberano sobre os seus sonhos. Ele é soberano sobre as suas finanças. Nada vai dar errado. Tudo tem um fim, um propósito estabelecido. Ele vai transformar as maldições em bênçãos, trazer a bênção sobre o seu lugar. Todo problema traz consigo uma oportunidade, e a oportunidade de você vencer pela fé, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Põe a mão sobre a sua cabeça e repita essa oração comigo. É uma oração de colocar a sua vida familiar debaixo da cobertura de Deus, a sua vida pessoal debaixo do favor de Deus. Diga assim comigo: eu creio que eu sou descendente de Abraão. As bênçãos de Abraão estão sobre a minha vida, estão sobre a minha família, estão sobre os meus descendentes. Eu sou um guardião da herança e do legado espiritual da minha família. A minha família é mais que abençoada. A minha família está debaixo da cobertura do Espírito Santo. Eu vou viver um novo tempo, uma nova história debaixo do poder de Deus, na minha casa, nos meus negócios, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se manifeste agora e declara a sua vitória, aquilo que Deus tem colocado diante do seu coração.